Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu irei falar aqui sobre a relação entre duas retas e um plano, certo? Ok? Muito bem. Utilizando aqui o geoplano, certo? Tá utilizando aqui esse geoplano aqui, tá? Aqui nada mais não é do que uma representação de um plano e de retas, ok? Muito bem. Então, dentre as retas temos a primeira aqui, destacada como retas coplanares. Mas, professor, o que são retas coplanares? São duas retas ou três retas, por exemplo, que estejam em um mesmo plano. Então, como tem esse exemplo aqui dessa reta R e S, elas estão no mesmo plano. Então, nós chamamos, quando essas duas retas ou mais, pode ter outras retas aqui, se ela tiver em um mesmo plano, por exemplo, se eu tiver outra reta aqui, só que a partir de duas já dá para a gente ter uma noção que existe outras retas também em um plano, tá certo? A gente pode entender que essas retas aqui que estiver contida em um mesmo plano, elas são o que? Coplanares. Sabendo que esse plano aqui se estende infinitamente, aqui só é uma réplica de um plano, e essas retas também, aqui tá da mesma forma, tá bom, pessoal? Ok? Muito bem. Então, mas professor, existe retas não coplanares? Existe, tá certo? São aquelas duas retas, duas ou mais retas, né, que estejam em planos diferentes. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu posso estar comparando a uma abertura de um livro, certo? Se eu abrir um livro, aí a parte vai para cima e outra parte para baixo. Então, se eu colocar uma reta lá, por exemplo, se eu tenho uma reta aqui, né? Ok? Muito bem. Aqui eu tenho outra reta, tá? Fazendo essa folha aqui como outro plano que corta esse outro plano aqui, tá certo? Então, ó, se aqui eu tiver outra reta, tá? Em outro plano diferente, vamos supor que esse plano aqui seja beta, considerado como beta, então eu posso afirmar que aqui se trata justamente de retas que não são coplanares, ou seja, retas que estão em planos distintos, em planos diferentes, ok? Muito bem. Mas a começo de conversa é bom você entender essa parte de coplanares que a gente vai utilizar bastante, tá? A outra é um caso especial e muito bom também entender os dois, tá certo? Para saber de já essa diferença, tá certo? Muito bem. Então, ok. Aí tem as retas concorrentes. Ah, professor, mas quais são as retas concorrentes? Porque nas posições entre as retas, aqui tem duas retas, né, R e S, elas vão se cruzar, vai ter reta que vai se cruzar em algum tempo, né? Por exemplo, se eu tenho essa reta aqui, vamos supor que ela se cruzou aqui, tá certo? Então, se ela se cruzou e existe aqui, ó, um ponto de encontro das duas, por exemplo, se eu chamar isso daqui de A, né? Colocar aqui, eu vou até colocar aqui, estender mais, certo? Então, ó, esse ponto de encontro aqui vai ser justamente aqui, ó, ele pertence tanto a essa reta R como essa reta S. Então, nós podemos afirmar que isso daí se trata de duas retas, o que? Concorrentes. Mas, professor, dentre as retas concorrentes existem as retas oblíquas e as retas perpendiculares. Mas o que são primeiramente oblíquos? As retas oblíquas, elas são justamente aquela em que não formam um ângulo de 90 graus, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, ainda mesmo nós não tendo o conceito de ângulo, mas só intuitivamente nós já temos esse conceito de ângulo em nosso dia a dia, certo? Então, ó, eu posso afirmar aqui com base nesse transferidor que esse ângulo aqui, ó, não é um ângulo de 90 graus, porque, ó, se fosse de 90 graus, ele tinha de estar aqui, ó, certo? Ele tinha de estar justamente passando aqui, ó. Mas só que essa reta aqui, essa reta S, não passa aqui, ela passa aqui. Então, ela passa em um ângulo maior do que 90 graus. Então, se ela não for, se o ponto de encontro aqui é formado por essas duas retas aqui, ó, essas duas retas não formar um ângulo de 90 graus, então elas são ditas como oblíquas. Porém, se ela formar um ângulo de 90 graus, elas são ditas como perpendiculares, ok? Muito bem. Então vamos lá, ó, vamos formar aqui um ângulo de 90 graus. Trazer aqui mais para cá. É basicamente comparado a uma cruz, certo, pessoal? Ok? Muito bem. Então se eu tenho aqui, ó, esses dois aqui, se formar, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, eu botar o transferidor aqui, olha aqui, ó, formou um ângulo de o quê? De 90 graus, certo? Então formou um ângulo aí de 90 graus, conforme nós percebemos aí. Então nesse caso nós podemos concluir que aqui se trata de retas, essas duas retas aqui, ó, são ditas perpendiculares, tá certo? Ó, sabendo que o ponto A pertence à reta R e também pertence à reta S.
Tá certo? Então, se elas são oblíquas, ok, muito bem. Só que quando a notação de perpendicularidade, nós colocamos a notação como sendo assim, ó, essa reta aqui, aí tem essa notação aqui, é perpendicular, então nós dizemos aqui, essa daqui é perpendicular a S, então essa reta R é perpendicular a S, tá certo? Então existe essa notação aqui para perpendicularidades, ok? Muito bem. A outra nós sabemos que pode colocar assim, ó, como formato de um X, por exemplo, aqui sendo oblíquos, ok? Muito bem, então fica essa diferença aí entre as duas. Aquela que não forma um ângulo de 90 graus, então é dita como oblíquo. Se formar um ângulo de 90 graus, é dita como perpendiculares, ok? Muito bem. Agora, só que as retas, ela pode ser o quê? Paralelas. Mas o que são, professor, paralelas? Paralela é aquela que não se cruza em nenhum ponto, certo? Então, ó, se eu tenho aqui essas duas retas aqui, ó, vocês podem concordar comigo que ao prolongar essas duas retas aqui, vou colocar aqui, ao prolongar essas duas retas aqui, elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Certo, professor? Se eu prolongar aqui, ó, infinitamente para cá também, da mesma forma, elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Então, nós chamamos essas duas retas aqui de retas paralelas, porque não existe nenhum ponto em comum entre elas, tá certo? Ok? Muito bem. Aí, dentre essas retas, existe essas retas aqui que estão no plano, certo? Que são coplanares, né? Existem as retas que estão uma reta em cima da outra, certo? Ah, professor, tô entendendo aí. Então, nesse caso, esse daqui, ó, essa S seria exatamente esse daqui, tá certo? Então, quando envolve esse daí, nós chamamos de quê? Nós dizemos que a reta R é igual a S, tá? Então, se elas são iguais, então o que é que nós percebemos? Nós dizemos que elas são coincidentes, ou seja, uma reta em cima da outra, tá certo? Então, eu espero, pessoal, que cada um de vocês tenha compreendido, tá? Sabendo que aqui é só uma representação de um plano, tá? Entendendo aí o conceito de retas coplanares, retas concorrentes, que nós sabemos que reta concorrente ela pode ser oblíquas, perpendiculares, retas paralelas e retas coincidentes, tá? Então espero aí cada um de vocês tenha compreendido. Não esqueça de dar o like ou mesmo se inscrever no canal. Até mais!